Bom, Paiva explica as opções táticas, né? Admite a atuação ruim do Bahia, né? Ele reconhece e também até que acredita também no reforço, né? Espera reforço também, né? Não saiu satisfeito com esse resultado, claro, a torcida muito menos, né? Treinador reclama de erros de passe, marcação ruim, chances perdidas, né? O scbahia.com traz aqui essa reportagem. O Bahia jogou mal e saiu de campo sob vaias da torcida neste sábado 20, após o empate em 1-1. Após a partida, o técnico Renato Paiva concedeu entrevista coletiva, foi questionado sobre o impacto do resultado. Ele afirma ainda ser cedo para falar em luta contra o Z4, mas indicou sua insatisfação por mais um resultado ruim em Salvador. É muito cedo para falar de rebaixamento. Obviamente, jogos em casa, temos ao menos o dever de ganhar grande parte dos jogos, né? Ele pensa nisso. Sobre o desempenho tricolor diante do Goiás, o técnico concordou com a opinião da torcida de que em nenhum momento o Bahia esteve bem em campo. Não estivemos bem no jogo hoje, dividido em duas partes. No primeiro tempo, tivemos muitos incômodos. O Goiás esteve melhor do que nós. Nunca acertamos as marcações, nunca encaixamos as marcações, uma confusão tremenda em que não encaixamos a marcação. Tive quase que mandar para o jogo para fazer alguns acertos, mas a equipe não entrou bem, errou passes, teve erros não forçados, foi se recompondo aos poucos, mas sem ser brilhante, sem fazer o gol que estamos acostumados nos últimos tempos, com exceção da derrota em Santos. Sobre o gol marcado e empate antes do final do primeiro tempo, Paiva falou sobre o gol anotado em um golpe de sorte, o lance em que sofreu empate, citando como erros infantis, tanto na falta cometida, como na barreira aberta, quando acabamos fazendo o primeiro gol com alguma sorte, que foi uma bola que ressalta no chute de Biel, e Everaldo fez um excelente gol, mesmo sem merecer, chegamos à vantagem. Isso eu pensava que tranquilizaria a equipe, não tranquilizou. Depois acabamos por sofrer um gol de forma infantil, a bola passa no meio da barreira com uma falta desnecessária. Foram muitos erros que a equipe cometeu, não sei se foi falta de frescor mental, não físico, mas mental. Erros de passes tem muito a ver com o mental e sucessão de jogos das últimas semanas, mas de fato não fizemos e não estávamos cômodos no jogo. Sobre a opção tática mais ofensiva, eu tentei meter uma equipe mais ofensiva porque era um jogo em que eu estava mais preocupado em atacar o gol do adversário do que propriamente estar preocupado com questões defensivas, trabalhando os equilíbrios para contrariar o contra-ataque do Goiás. Sobre a mudança do esquema tático no intervalo senti que a equipe não estava cômoda e decidi mudar para o 4-3-3, alterando o sistema, obtendo um meio mais a flutuar entre as linhas, dar mais critérios e acertar posicionamentos. Acho que a segunda parte, mesmo sem sermos brilhantes, fomos melhores. Mesmo assim, fomos somando oportunidades até na primeira parte. Na segunda parte, com mais bola, mais equilibrados e menos espaço para o adversário, não conseguimos ser a equipe que quero. O resultado é somar um ponto. Não estou satisfeito com a qualidade do jogo, apenas com os esforços dos jogadores. Depois, outra vez, mais uma oportunidade do Goiás, outra vez com a bola no nosso pé e outra vez com o erro nosso. E pronto, acabamos por ficar no empate. Não vou satisfeito para casa, nem com a exibição e nem com o resultado. Daí a fala, né, a análise do Paiva. Ele reconhece as falhas do time, né? O time não encaixou. O time não encaixou, teve sorte. No segundo tempo conseguiu um certo equilíbrio, né? A sorte também é que o Goiás não é também essas coisas todas, com todo respeito à equipe e aos torcedores do Goiás, mas o Bahia, né, vacilou bastante, né? Se assemelhou àquele jogo contra o Santos, vacilou bastante. Então foi um erro infantil, inclusive o gol levado, a barreira toda abriu, né? Faltas infantis, no início do jogo muita pressa para fazer o gol, muitos erros de passe, muitos erros de finalizações, decisões mal feitas, né? Escolhas mal feitas. Então deu no que deu, né? O que demonstra essa análise do Paiva, né, até pelo semblante dele aqui na entrevista, a gente vê que de fato ele não ficou satisfeito
e é preciso treinar mais esse time, não é? Mas, com certeza, uma coisa a gente não pode negar, é preciso um elenco mais robusto, com mais condições, inclusive, de ter substituições a contento, porque, por exemplo, você coloca o Kaique, coloca o Arthur Salles, coloca o Juan Chaves, não é? Então, o que esperar desses jogadores? O time melhorou no segundo tempo com a entrada do Acevedo, isso foi um fato. Isso foi um fato, sim, muito importante, que pelo menos contribuiu para que o time não levasse mais gol. Mas a gente vê que o time é muito frágil, né? Principalmente no sistema defensivo. Então, eu acho que o Paiva ele pensa num time ofensivo, que, claro, todo mundo quer um time ofensivo, não quer um time covarde, como também se tinha em outros momentos com os treinadores, né? Mas o que é que acontece? O Paiva quer um time ofensivo, mas não tem peças suficientes, né? Então eu acho que ele faz escolhas erradas também em determinados momentos, ele inventa muito um campeonato tão importante como o Campeonato Brasileiro, né? Então ele inventa muito e aí fragiliza mais ainda o grupo, né? Então, claro, todos sofrem, né? Torcedores, principalmente, quem mais sofre com um time desse. Então, a gente assiste um jogo do Bahia, por exemplo, e a gente, na verdade, fica com os nervos à flor da pele, porque percebe, principalmente, a fragilidade no sistema defensivo, não tem a robustez suficiente. A gente percebe que tem um ataque até ofensivo, né? O Paiva hoje marcou, quer dizer, pensou num time bastante ofensivo mesmo, mas para pensar num time ofensivo, é preciso ter o resguardo também do sistema defensivo. Não adianta pensar num sistema ofensivo se não tem condições de ter um sistema defensivo de qualidade para não levar tantos gols. Por exemplo, a gente, o Paiva já sabe que vai levar gol. A gente torce para que a gente tenha mais gols do que o adversário, mas sabe que vai levar o gol. Então, a defesa uma das defesas mais vazada, né, do Campeonato Brasileiro. Claro que nós estamos aqui ainda, né, na 7ª rodada, mas é complicado pensar num time dessa forma. A gente vê que vai sofrer bastante se não tiver os acertos necessários. Esperamos que nessa janela que abre agora no segundo semestre, possa trazer jogadores que deem qualidade, de fato, segurança à equipe. Então, se a gente pensar, Juan Chaves, Cicinho, então as laterais, direita e esquerda, Juan Chaves, Cicinho, então, são jogadores a menos quando se coloca esses jogadores. Pensar no Kaique, o Kaique até agora a gente não vê, não sei, em outro time, possa ser que ele possa mostrar alguma qualidade, mas não vê entrega nenhuma desse jogador, não vê nenhum esforço, né? Então, é muito complicado. Então, o Daniel, pensando no Daniel para esse time, também está perdendo cada vez mais espaço. Acho que o Mugni, por exemplo, poderia ter mais espaço nessa equipe, né? Poderia ter mais espaço, mais oportunidade. Hoje foi até escalado para substituição, né? Possa ser que vingue, né? Mas, assim, muito frágil, né? O Ademir, a gente sabe que é um jogador que chegou, que tem, assim, parte ofensiva muito interessante, mas ainda está deixando muito a desejar, talvez até por esse sistema frágil de toda o esquema do Paiva, né? Sistema defensivo que ele não consegue encaixar bem, né? A gente vê quando o Bahia faz um jogo que resguarda, né, que tem um sistema defensivo de qualidade, a gente até fica, olha, tá vendo, aí tem como evoluir, mas aí a gente vê as fragilidades, né, no sistema defensivo que cada vez mais se torna preocupante. Então, claro, estamos ainda no início, mas já estamos chegando na metade, né, do campeonato, né? Já vamos aí para a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Bahia está em 13º lugar nesse momento, mas vai ser superado pelo Internacional, né? Principalmente, mesmo que o Internacional empate, já supera
o Bahia, né? Então tem o Grenal amanhã, mas mesmo que empate, o Internacional supera o Bahia. Se o Corinthians ganhar também, supera o Bahia, então o Bahia corre o risco de ficar aí na beirada aí, da zona de rebaixamento, né? Em 15º, 14º ou 15º lugar, né? Então ficar na beirada aí da zona de rebaixamento, como já estava, né? Se hoje tivesse triunfado, mas pelo menos não perdeu, marcou um pontinho, né? Que foi muito importante. Se hoje tivesse triunfado, já estaria pelo menos na 10ª colocação, então estaria no meio da tabela e daria mais tranquilidade. Mas claro, se hoje o Bahia ganhasse esse jogo, não era para se iludir, né? O Bahia não fez um jogo que pudesse ter condições de ganhar. Por exemplo, primeiro tempo, o Goiás foi muito superior. O Bahia, no segundo tempo, conseguiu segurar, mas também não foi superior, né? Não foi superior ao Goiás. É isso aí, dê um like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber nossas novidades. Todos os dias nós temos novidade do nosso Esquadrão de Aço. E não esqueça de compartilhar e divulgar nossos vídeos, nosso canal Arquibancada JNS Futebol, esse canal que é feito para você, torcedor e torcedora do nosso Esporte Clube Bahia, e até o nosso próximo vídeo.